Veja só, analistas do mercado financeiro elevaram pela quarta semana consecutiva a estimativa de inflação para este ano, que passou de 4,12% para 4,2%, o que tem provocado o aumento da inflação e como isso pode afetar no bolso e no dia a dia da população. Sobre isso a gente vai conversar a partir de agora com o nosso parceiro. É sempre bom reencontrá-lo, o economista Rubens Dias. Ô Rubens, seja muito bem-vindo, bom dia. Prazer é todo meu, bom dia a todos de casa. Meu caro, deixa eu aproveitar e vou prestar até uma homenagem aqui na sua presença a uma figura fantástica que eu tive o prazer de entrevistar, de conhecer durante várias e várias vezes, que foi o Antônio Delfim Neto, que eu suponho seja... Não sei se você se lembra do Antônio Delfim Neto, ele completou inclusive 96 anos, me parece, em plena atividade intelectual e foi um dos maiores economistas desse país. E assim, até controverso, muito polêmico, mas de uma inteligência, rapaz, que poucas vezes eu vi na minha vida. Era uma delícia entrevistá-lo. Às vezes que eu entrevistei, já era um jovem jornalista e só aprendi com ele. Grande Antônio Delfim Neto, é bom a gente Sim, é uma pena que nos deixou, registro, né? É uma pena que nos deixou, né? É verdade, mas aos 96 anos, né, eu acredito tenha sido o economista mais poderoso de toda a história do Brasil. A representatividade dele econômica realmente, Sérgio, foi muito grande. E deixou legados, né? As falas deles, às vezes um pouco mais fora da normalidade econômica, deixou maior registro. Mas ele nunca teve o zelo em simplesmente ocultar o que estava acontecendo na economia. Então isso com certeza para a gente que é mais novo no mercado, para a gente que está aprendendo muita coisa, porque a gente não para de aprender, realmente fica esse legado de aprendizado e realmente a economia é isso, não podemos esconder nada. Está tudo aí à nossa frente. Adam Smith já falava isso em 1760. Então, quando você consegue prever algo na economia é maravilhoso, mas nem sempre há uma previsibilidade. A gente tem intenções de tentar entender o que está acontecendo, que é isso que acontece na economia, chamada mão invisível. As coisas acontecem de uma forma natural, de uma forma contínua, de uma forma leve, e quem conduz isso são os consumidores. Verdade. Somos nós. É o dia após dia. Por isso eu acho a economia tão fascinante e por isso eu te pergunto, o que diriam Adam Smith e Antônio Delfim Neto sobre inflação? É bom para a gente aprender o que significa a inflação e como é que ela acontece e no que ela influencia nossas vidas. Vamos lá. Todo mundo pensa que inflação é algo ruim. Mas não é ruim. Uma inflação controlada, uma inflação contida, é muito bom para medir o grau de desenvolvimento de um país, de uma região. O que a gente tem como brasileiro é a triste herança dos anos 80, início dos anos 90, que era chamada hiperinflação. Ou seja, aquele processo inflacionário onde você não conseguia, de forma nenhuma, conter o aumento dos preços gradativos, que chegou a mais de 2.000%. E aquela coisa aquilo que você coloca ali nos produtos ali no supermercado. A remarcação. Rapaz, a bendita maquininha. Uma em cima da outra, assim, o tempo todo. 3, 4, 5 vezes no dia. Eu vou ser honesto com você, eu não sou dessa época. Eu tá? sou. Eu tô brincando, eu sou de 1976. Eu tenho 48 anos. Então eu peguei isso muito jovem. Mas eu sei o quanto meus pais passaram para suportar aquele aumento gradativo, contínuo, constante dos preços. E nós, como brasileiros, temos terror disso. É verdade. Ou seja, qualquer variação positiva na inflação que remete a um crescimento meio que descontrolado, a gente acende aquela luzinha no canto aqui da cabeça e fala, olha, é bom a gente já começar a analisar e tomar cuidado, né? Não seria um trauma? É até um trauma, né, rapaz? Rapaz, pode ser tudo de ruim que você puder imaginar, porque ninguém gosta de aumento de preço. É verdade. Quando você percebe que você pode diminuir o seu poder aquisitivo porque os preços aumentaram, quem fica feliz? Eu não fico. Sim. Se você percebe que você não consegue mais guardar dinheiro porque os produtos aumentaram, e a inflação é isso. Sim. Na verdade, quando a gente mede a inflação, a gente está medindo uma cesta, um conjunto de bens e serviços, e esse aumento é controlado por índices oficiais, pelo Fiesp, pelo INPCA, ou seja, índices que confiam, que são extremamente confiáveis para trazer esses números para a gente. Quando você analisa a inflação e percebe que ela está saindo de uma curva prevista, como é o caso atual,
Ou seja, há um teto, ou seja, tem que estar abaixo dos 5% em um ano, no mínimo. Só que ela está se aproximando disso. Só que o governo quer 3%. Então, qual é o melhor estado? 4%, 4,5%. A gente ainda percebe que existem algumas coisas que estão meio descontroladas, tipo combustíveis. O que justifica constantemente o aumento dos combustíveis? Boa pergunta. Essa cesta de bens e serviços como alimentos, saúde, educação, combustível, transporte, faz parte, o próprio vestuário, faz parte desse conjunto de medidas analisadas e é uma média tirada se a inflação está aumentando ou diminuindo. Um país com deflação, por exemplo, é ruim. O que é deflação? Significa... Deflação é o oposto da inflação? Perfeito. O que é que significa? Vamos supor que a economia não esteja sendo desenvolvida, não esteja crescendo, ela não está estagnada, ela está caindo. Significa que o próprio comércio ela está desacelerando, o consumidor não está consumindo e os preços dos produtos estão despencando. Mesmo porque não tem procura, não havendo procura. Não há demanda, né? Exato. Se a gente for parar para ver, o que é a demanda? A bendita procura. A procura. Se eu tenho muito produto no mercado, significa que eu tenho uma oferta disponível desses produtos para servir. E se eu não tenho produto no mercado, falta o quê? A compreensão das pessoas em comprar. Eu não quero comprar e eu tenho falta de dinheiro, falta de vontade, falta de incentivo. Então, quando eu tenho muito produto no mercado, o preço tende a ficar mais baixo. Sim. Quando eu tenho pouco produto no mercado, o preço tende a ficar mais alto. É a lei da demanda e oferta. Ou seja, a lei do que eu tenho e do que falta eu ter. É isso que a gente precisa entender. Agora eu te pergunto, eu acompanho muito a política internacional, gosto muito de geopolítica, gosto muito do cenário internacional. A América Latina é tida hoje como a grande geradora de inflação do planeta, a maior geradora. É isso mesmo? E qual seria essa razão? Olha, quando a gente fala de América Latina, a gente está falando de outros países, né? A gente está vendo o que é que está acontecendo na Argentina, a gente vê o que acontece na Venezuela. Então, são situações fora da nossa curva e fora do poder de controle político, financeiro do nosso país. Quando a gente fala em América Latina, é também tirado uma média. Então, vai pegar do pior para o que está melhor, economicamente falando. A inflação é um sistema de controle, é um índice de controle que mede o desenvolvimento de um país. Quanto maior essa inflação, menor o poder aquisitivo ou menor o poder de compra dos indivíduos. Agora, a deflação, que é o inverso, significa que a economia está desaquecida. Então, o que é bom? Não é bom nem inflação alta, nem deflação. Uma média. Uma média para medir o grau de crescimento do país, o grau de crescimento de uma região. Então, como os Estados Unidos mesmo, eles costumam ter um controle fora de série. É o ideal para qualquer região, para qualquer país, é seguir os padrões americanos. Infelizmente, não estamos lá. Então, precisamos controlar a nossa inflação aqui dentro. E como é que se controla? Quais são os mecanismos para se conter a inflação? Vamos lá. Todo governo ele tem medidas econômicas, medidas de fixação. Por exemplo, a taxa Selic, que hoje está um pouco acima dos 10%. Essa taxa Selic, quando ela é controlada, se você tem uma taxa Selic muito alta, o que acontece? As pessoas deixam de pegar dinheiro no banco. E se deixa de pegar dinheiro no banco, deixa de fazer investimentos, como os pequenos empresários, médios e grandes. E as famílias também deixam de pegar empréstimos para comprar seu carro, comprar seu imóvel, seu imóvel, e isso vai desacelerando a economia. Por outro lado, quando a taxa Selic diminui, começa a reaquecer a economia. É mais dinheiro no bolso e mais demanda por produtos. E é essa demanda que não pode estar descontrolada. Porque se eu tiver uma demanda ou uma procura muito grande por um produto, o que é que vai acontecer com aquele produto se não tem quantidade suficiente para atender a todo mundo? Vai aumentar o preço. Uma disputa, né? Pelo próprio produto. É a disputa pelo próprio produto. A gente passou por isso, Serginho, agora na pandemia. Isso. Produtos que eram vendidos a 8, 10, 15 reais, pela sua falta, o que é que aconteceu com o produto? Valorizou demais o produto. Não só valorizou, como também exorbitou o valor do produto. Fora da realidade, Perfeito. né?
Para quanto foi a inflação de um produto? 100, 200, 300, 400, 500 e foi. E é esse o medo de nós brasileiros. Não queremos que chegue de novo a esse mesmo patamar. E você citou os Estados Unidos. Nós temos essa corrida presidencial, a disputa está sendo muito grande, a gente observa esse alvoroço nos Estados Unidos com o Trump, com a Câmara. Verdade, e a gente, bem controversa. É uma coisa impressionante. E para mim, me é muito agradável acompanhar, porque chega a ser até divertido, né? Uma situação atrás da outra é impressionante, não tem rotina. Eu te pergunto, por que os Estados Unidos são essa nação, os Estados Unidos são tão importantes para nós, para a nossa economia, e como é que isso se reflete com tamanho impacto? Vamos lá. Falando de economia internacional, a gente tem a base de formação econômica. Por exemplo, o economista, e hoje, dia 13 de agosto, é dia do economista. Olha, parabéns, Hoje parabéns, é o dia do economista. Meus parabéns a você. O próprio Corecon Sergipe está promovendo uma semana de economia, com eventos do dia 12, 13, 14, eventos maravilhosos até com o nosso presidente. Então, o que é que acontece? Nessa visão geral, os Estados Unidos é berço de referência pela sua própria Constituição Econômica Financeira. Infelizmente, falando do Brasil, nós não temos uma base econômica financeira com um lastro sustentável, um equilíbrio de base. E acabamos procurando a quem copiar. E os Estados Unidos é uma referência internacional, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. O mundo todo. Já te agradeço. Eu que agradeço. Você sabe o quanto eu gosto, como eu falei, de economia, mas eu gosto de conversar com alguém como você que explica de uma maneira muito fácil, né? Agradeço. Rapidamente acessível. Então, meus parabéns a todos os economistas, todas as economistas, principalmente aqui no nosso estado, são brilhantes profissionais e temos maior orgulho em tê-los conosco. Muito obrigado. Em nome dos economistas de Sergipe, eu que agradeço sua atenção, seu carinho de sempre, e sempre que chamar a gente está por aqui. A gente gosta de aprender. Muito obrigado. Sempre. Muito obrigado e bom dia.